Trouxe a sua Bíblia, a sua espada, aleluia, o livro do médico amado Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36, nossa missionária Laisa leu aqui Lucas 10, 42, ele escreve a Teófilo e também vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Louvado, engrandecido é o santo nome do Senhor, nosso Deus. Nossa pastora Debaniza antecedeu aqui sobre a entrega, falando a respeito da palavra entrega, e aqui nós vemos uma palavra de suma importância, uma palavra poderosa, uma palavra de Deus, aonde vai acontecer algo, aonde um fariseu, ele convida Jesus. Eu em casa, à mesa, meditando, refletindo, o Espírito Santo, ele vai falando conosco, ele vai falando ao nosso espírito, ele vai acrescentando, porque é ele que acrescenta ao nosso espírito, à minha vida, à sua vida. E eu não sei se você, até mesmo em sua casa, quantas vezes Jesus, ele está somente esperando, ei, você fazer um convite a ele. Você não pegou. Aqui é um fariseu que faz o convite a Jesus, para que Jesus viesse entrar em sua casa para poder comer. Ei, quantas vezes Jesus está aqui à mesa, na casa de um fariseu? E eu falei fariseu, muitas vezes nós ouvimos falar sobre essa palavra, fariseu, saduceu. E eu procurei escrever, fariseu era uma das principais seitas do judeu, muito mais numerosa do que as dos saduceus, e de mais influência entre o povo. Insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições, chamados fariseus, isso é, separados, porque não somente se separavam dos outros israelitas, observavam a práticas minuciosas, mas se esqueciam do espírito da lei. Havia uma prática sobre a vida deles, uma prática rigorosa, uma prática minuciosa, mas o principal eles esqueciam, eles estavam esquecendo que era o que? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora o apóstolo Paulo, ele vai relatar aonde? Lá no livro, louvado seja o nome do Senhor, de Romanos capítulo 8, versículo 2, que aquele que é guiado pelo Espírito, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E nós aqui vemos Jesus agora, aleluia, a palavra do Senhor nos relatando: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava em casa de fariseu. Eu não sei o que você trouxe nessa noite, mas essa mulher, missionária Regina, ela vai trazer um vaso de alabastro
chorando, começou a regar os pés com lágrima, enxugava-lhe os olhos, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungiu com unguento. Essa mulher ela vai trazer algo para pôr aos pés de Jesus. Imagina agora, você pode conjecturar. Eu pensando, analisando em casa, imagina agora aquele nardo de unguento puro sobre os pés de Jesus. O que Jesus sentiu no seu corpo? Ei, para pensar comigo. Essa mulher está na casa, ela soube que Jesus estava à mesa, estava na casa de um fariseu, e o Espírito Santo ministrou mais ainda ao meu espírito. Não importa a casa, não importa a casa, ei, mas se Jesus estiver lá, talvez você e eu olhamos até mesmo o exterior, olhamos muitas vezes a casa, olhamos muitas vezes quem mora nessa casa, ei, mas se Jesus estiver lá, ei, tem adoração. Mas se Jesus estiver lá, e Jesus estava lá. Jesus estava lá, meu amado, minha amada, e essa mulher soube que Jesus estava lá. Glória, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Ei, você e eu, nós viemos num lugar desse, um lugar profético. A Bíblia não diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele se fará presente. E quantas vezes nós entramos por essa porta e saímos da mesma forma? Aleluia! E quantos ainda saem pior do que entrou? Só que com essa mulher vai acontecer o diferente. Só que com essa mulher vai acontecer algo diferente sobre a vida dela. Aleluia! Essa mulher, ela prepara, aleluia, o melhor, ela prepara algo de excelência para poder colocar aos pés de Jesus. Jesus caminhava com os discípulos, Jesus fazendo muitas vezes a missão, caminhando para lá e para cá. Ei, os seus pés sujavam, era muita poeira, ainda não existia asfalto, aleluia, ainda não tinha rua asfaltada. Louvado seja o nome do Senhor. E seus pés empoeirados. Oh, glória. E o texto, ele continua. Pedro, olha o que ele vai dizer. Ele estando por detrás dos seus pés, chorando. Quanto tempo você não derrama uma lágrima? Precisa ser aqui para alguém ver que você está chorando? Não precisa ser aqui. Mas quantas vezes você dentro da sua casa, no seu quarto, seja no quarto, seja na sala, seja na cozinha, fazendo a comida, fazendo café ou fazendo a janta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, seja no banheiro, seja onde for, quanto tempo você não derrama uma lágrima sequer aos pés de Jesus? O salmista vai dizer, Salmo 51, que o coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Ei, aleluia, aleluia. Eu creio que você vem
Aleluia. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus. Ela reconheceu. Ela começou a sentir algo dentro dela. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma pecadora. Eu não estou aqui, minha amada, meu amado, apontando, mas expondo a palavra do Senhor. Esse é o grande amor de Deus. Aleluia, de Jesus. Porque essa mulher pecadora, aleluia, Jesus ainda vai contar. Louvado seja o nome do Senhor. O texto ainda continua. Aleluia, vai dizer no 39, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. O fariseu está olhando o exterior, diaconisa Márcia, mas Jesus está olhando o interior. Jesus está olhando para dentro. Ei! Nessa noite Jesus está olhando para dentro de você. Aleluia. O que é que você tem de dentro para fora, para poder colocar para Ele, para poder apresentar Ele? Ei! Jesus está vendo o futuro dessa mulher. Jesus, Ele já viu o seu futuro. Aleluia. Jesus, Ele já viu o nosso futuro. O fariseu está olhando, é pecadora. Se ele soubesse quem é ela. Mas Jesus não tem. Oh glória a Deus, quem era você? Quem era eu? Quem éramos nós? Mas ele veio, aleluia. Oh glória a Deus. Louvado seja, engrandecido o santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não olha com o olhar de fariseu, mas olha com o olhar de Jesus. Porque se olharmos com o olhar de fariseu, vamos condenar. Se olhar com o olhar de fariseu, não, aqui não. Ei, mas é Jesus que está na casa. E quando Jesus está na casa, alguma coisa acontece. E sabe o que eu aprendo? Estamos falando com a pastora Bárbara em casa. Aleluia. Vai acontecer um avivamento na vida dessa mulher. Essa mulher não vai ser avivada. Por quê? Porque a partir do momento do ato dela, Jesus vai perdoar. Vai haver mudança. Vai haver transformação na vida dessa mulher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto ele continua. Olha o que ele está dizendo. Versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Toda pergunta ela tem uma resposta. Ela tem uma resposta. Aleluia. Olha o que é que Jesus vai relatar. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. 42 ele vai dizer: e não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos e disse: pois qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? O fariseu está dizendo: é pecadora. Jesus está dizendo: esta mulher. Ó o contexto. O fariseu está dizendo: pecadora. Jesus está dizendo: esta mulher. Aleluia. Oh glória. Oh glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Aleluia. Oh glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Precisamos estar à mesa e precisar uma cadeira para Ele, convidar Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Convidar Ele para sentar. Aleluia. Junto conosco. Para tomar aquele café. Ei, o negócio fica diferente, irmão. Porque o Espírito Santo está ministrando aqui. Ainda que seja um pão com manteiga e um café, mas se for feito com amor, com carinho, e se convidar Jesus, ele vai parecer que o pão está até com queijo. Ainda que seja um pão com manteiga, aleluia, porque muitas vezes falta um queijo, um presunto, aleluia. E quem não gosta de um pãozinho, aleluia, quente? Ei, quantas mesas amanhã? Eu estou vendo mesas amanhã. Eu estou vendo alguém à mesa amanhã, tomando café, aleluia, convidando Jesus para esse café. E se tem Jesus, não falta nada. Ei, olha só, aí a gente está com pão e a manteiga. Aí você orou, Senhor, deu graças a Deus, como Jesus fez, e tendo dado graça ao Pai. E você, com aquele todo amor, com todo carinho, convidou Jesus. Só tem um pão com a manteiga. Aí você convidou Jesus para a mesa. Ei, convida ele para a mesa. Por quê? Porque pode chegar até um bolo lá na sua casa, no café da manhã. Pode chegar alguém aqui, um queijo. Ei, aqui um presunto. Aleluia. E o nome do Senhor sendo glorificado. Pode chegar um empadão na sua casa. Uma moeda romana custava um dia de um trabalho de um trabalhador comum. Olha, está disposto? Está disposta a entregar para Jesus um dia? Lá foi 300. Lá foi 300 denários. Alguém vai olhar? Poderia pegar e vender
Aí Jesus: ei, os pobres estão convosco todos os dias. Porque Jesus sabia qual era a intenção. E Jesus soube qual foi a intenção daquela mulher. Os seus cabelos é para adorar o Senhor. Aquilo que nós temos, o que é que você tem? É um tangedor? É um tocador? É um adorador? É para servir a Ele, é para adorar Ele, é para glorificar o nome dEle. Aleluia! Convida Ele, convida Jesus. Jesus está somente esperando você fazer um convite a Ele. E se você fizer, Ele terá o maior prazer. Ele teve prazer disso, de entrar na casa do fariseu, de estar à mesa, na casa do fariseu. E essa mulher, ela entrou. Versículo 47, ele vai dizer: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aquela mulher, ela deu por excelência, ela deu tudo. O vaso de alabastro, e derramou, ungiu a Jesus, enxugou seus pés com seus cabelos. Não se importou, irmão. E o Espírito Santo, porque mais na frente, Jesus, ele vai ser pego, Jesus, ele vai ser traído. Vão pegar Jesus, vão maltratar Jesus, Jesus vai ser pendurado. Aleluia! Eu fiquei conjecturando, diaconisa Jurema, aleluia, aleluia, Jesus pendurado na cruz do Calvário, e agora pregos sendo, aleluia, martelado em suas mãos, martelado nos seus pés. Aleluia! Eu posso conjecturar, aleluia, o texto não está dizendo, mas eu posso pensar, meu amado. Imagina agora Jesus naquela cruz, o Espírito Santo ele ministrou no meu espírito, aleluia, diaconisa Márcia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, vocês podem até estar, aleluia, pregando um prego no meu pé. Ei, mas já teve alguém, aleluia, que beijou meus pés, já teve alguém que já derramou as suas lágrimas nos meus pés. Pode pregar. Já teve alguém que pegou seus cabelos e enxugou os meus pés. O Espírito Santo ministrou isso ao meu espírito, Davi. Aleluia. Oh, glória a Deus. Convida Jesus. Jesus está somente te esperando para poder cear. Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele, com ela. Ele está à porta, ele está batendo. Ei, ó, quanto tempo Jesus está batendo na porta? Até quando você vai deixar Jesus batendo na porta? Essa mulher não perdeu a oportunidade, foi muito perdoada. E Jesus, Ele quer te perdoar nessa noite. Ele perdoa.